CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqueles de vosso povo que morreram, viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías. Reencarnação. Bendita a lei de Deus. Aqui estamos, Jesus, estudando a reencarnação de uma família, a família de La Chapelle, que se iniciou no livro, na obra, Nas Voragens do Pecado. Os personagens retornam na obra seguinte, O Cavaleiro de Lumière. Que eles possam nos inspirar, esses que já venceram essa etapa, possam nos ajudar a compreender melhor a reencarnação através da obra Cavaleiros de Lumière. Rogamos que a Dona Ivone, o Charles, nos inspire, bem como o Altivo e os guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Encosta ali, por favor, a porta. Então, o Cavaleiro de Lumière, pelo Espírito Charles. Ao leitor. Tal como o drama da Bretanha, este novo romance foi meditado no mundo espiritual há 40 anos. Seu primitivo autor foi igualmente a entidade espiritual que se nomeava Roberto de Canalejas. Mas, como ficou dito, essa entidade despediu-se para a reencarnação e o livro ficou inacabado e imperfeito. Durante todo esse tempo, mantive-o arquivado e jamais imaginei que um dia viria ele a ser concluído. Muitas vezes fui mesmo tentada a queimá-lo a fim de desocupar gavetas que me eram necessárias, mas contive-me esperando o futuro. Escrevi-o em minha mocidade para concluí-lo já com os cabelos brancos. Como vemos, a série a que compreende Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha foi ditada de trás para diante, pois o último livro da série foi justamente o primeiro a ser escrito, isto é, o Drama da Bretanha. Nos dias presentes, ao receber ordem de ultimar o trabalho, surpreendi-me ao verificar que se tratava do prosseguimento do romance Nas Voragens do Pecado, obtido do espaço em 1957
a 1958, o primeiro da série. Portanto, a entidade Charles, vou ler de novo aqui que eu não prestei atenção nesse finalzinho. Nos dias presentes, ao receber ordem de ultimar o trabalho, surpreendi-me ao verificar que se tratava do prosseguimento do romance Nas Voragens do Pecado. Obtido no espaço entre 1857 e 58. O primeiro da série, portanto, a entidade Charles, amado amigo do plano espiritual, devo a conclusão e a revisão do presente volume. Não fora a sua paciência de iluminado e a boa vontade em aproveitar páginas que tantos sacrifícios custaram a Roberto de Canalejas e a mim, e certamente se perderiam essas advertências doutrinárias e, quem sabe, poderão ser úteis a quem as ler. Assim sendo, não tenho escrúpulos em dar a autoria de mais este livro à entidade Charles. Roberto esboçou-a, deixando-a inacabada. Charles levantou-a, redigiu-a, concluiu. Que o leitor a aceite com simpatia, é o meu desejo. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1972. Que bom te ver aqui. Mestre Jesus, mais uma vez nos dirigimos a Ti, pedindo inspiração, entendimento, compreensão da obra a ser estudada. Não é à toa que aqui nos reunimos para estudar estas obras, trazida pela irmã Ivone e pelo Espírito Charles. E agora sabemos, pelo nosso Roberto de Canalejas, o mesmo Luiz de Narbonne, que na obra passada nós o conhecemos. Que esses espíritos, mais uma vez te pedimos, Mestre querido, possam nos inspirar, possam nos ajudar a ter equilíbrio e paz no coração, para bem compreendermos os estudos desta noite, dos estudos que se iniciam nesta noite. Em nome desses irmãos, mais uma vez, em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus e de Deus, nosso Pai, acima de tudo, mais uma vez iniciamos os estudos desta obra. Que assim seja. Obra, graças a Deus. Muito bem. Então, interessante, né? As três obras contando a história desses irmãos, elas começaram a ser escritas de trás para frente. O Drama da Bretanha, depois Nas Voragens do Pecado, depois o Cavaleiro de Lumière e depois Nas Voragens do Pecado. E isso em 1858, exatamente há 66 anos atrás. 67 anos. Eu nasci em 59, estou com 65, para mim é fácil fazer a conta rápida. Então, eu não era nem nascido ainda e já estava escrito a obra O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Lumière. E também Das Voragens do Pecado. Então vamos lá.
Prólogo. Uma reunião espiritual. Isso, o Diogo, é para entender reencarnação, tá? Vão prestando atenção para vocês entenderem reencarnação. Pode sentar aqui, se você quiser sentar aqui na frente, perto do Diogo, senta. Pode vir para frente. Raine, vem. Pronto, aí um ajuda o outro. Penalizado, uma reunião espiritual. Penalizado com o drama a que eu puder assistir, investigando, por mercê de Deus, as vibrações da luz circunjacentes à aldeia de Saint-Omer, na província francesa da Bretanha, roguei ao Todo-Poderoso me permitisse investigar ainda as suas causas remotas, ocorridas na Flandres Ocidental. Não me seria, ele se refere ao drama da Bretanha, não me seria fácil o trabalho, extrair da ambiência etérica de uma localidade os episódios ocorridos em seus cenários e nela fotografados. É tarefa melindrosa, exaustiva. Mas pensei, quem sabe se desse exaustivo labor, não resultariam lições instrutivas para mim próprio ou para outrem. Dirigi-me, pois, à Flandres Ocidental. Pus em ação as potências sagradas da minha alma. Levantei as energias da própria vontade e comecei a investigar as vibrações tumultuadas e confusas daquele recanto da terra. Eu fora informado pela ação do próprio Arnaud Numière, obsessor de Andrea de Guzman. Arnaud Numière foi o pai do Cavaleiro de Numière, tá? O próprio obsessor de Andrea de Guzman, Andrea de Guzman é a nossa querida lá, Ruth Carolina. E o Arnaud de Numière, vocês vão ver que ele era o bispo B. Como é que é? O bispo B, não é isso? Que era um padre que foi pai dele, que educou o Luís de Narbonne. Agora vocês vejam, é sacrificial, você tem várias maneiras, você tem algumas maneiras de escrever um romance mediúnico, de rever o passado, melhor dizendo, o nosso passado. Uma das maneiras é perguntar ao nosso anjo da guarda: vem cá, como é que foi o Newton na vida passada, na vida retrasada? Por que nesta vida ele sofre dessa forma? Qual a causa? Uma maneira. O meu anjo da guarda me conhece, ele sabe. Uma outra maneira de saber a vida da Heine, uma é essa, perguntando ao teu anjo da guarda. Vou passar para você a bola. Outra é consultando a própria Heine. Vou na memória dela, na mente dela, e vou descobrir quem foi a Heine, o que ela fez, onde viveu, como viveu, o que deixou de fazer. Posso voltar
há 1000 anos, 2000 anos atrás. É um outro trabalho. Mas isso é doloroso, pode ser muito doloroso para Heine. O que seria aqui para esses personagens que vivenciaram toda aquela dor. Uma outra maneira é ir no lugar em que eles viveram, em que a Heine viveu, isso é fácil saber, e ele já tinha lá o drama da Bretanha, e consultar no éter, nas vibrações, o que aconteceu com a Heine ali. Por isso que no mundo espiritual tem arquivada originalmente toda a história de Jesus de Nazaré. É só eles irem lá, e muitos espíritos devem ter feito isso, e pesquisado no éter, porque está lá a vibração dele, a marca do Cristo, quando ele veio à Terra, as suas palavras, a sua expressão, o seu olhar, a sua voz, está tudo gravado, como se nós gravássemos numa máquina de filmar. Está tudo gravado no éter. Então, o que foi que o Carlos fez? Foi lá, no passado, é o que ele está dizendo. Tudo bem? Entendeu? Então vamos lá. Eu fora informado pela ação do próprio Arnaud. Vou falar Arnaldo, deve ser Arnaldo, né? Arnaud Numières, obsessor de Andrea de Guzman, de que os fatos ligados no passado a ele próprio, a seu filho Henri e a Andrea, Henrique, né? Quem é o Henri? Depois você vai ver aqui. O Henri é o Luiz de Narbonne, Henri de Lumière. Vamos lá. Haviam se desenrolado nas proximidades do Bruges, cidade marítima, velha capital da Flandres Ocidental, e cujos cenários foram as aldeias de Stanisburg e de Numière pelo século XVII. Século XVII, 1600 e pouco. Ser-me-ia necessário, portanto, varrer com a força do meu pensamento e da minha vontade cerca de 3 séculos de vibrações sobrepostas nas ambiências de Bruges. Eu estou falando de Bruges, não sei se é Bruges, não sei francês. E suas localidades vizinhas, pois que, em verdade, fora no início do século XX que eu obtivera a possibilidade de conhecer o drama ocorrido na Bretanha, pelo raiar do século XIX. Dirigi-me, pois, para aquela província flamenga, preferindo planar pela orla marítima. E foi o que se segue, o que pude descobrir em sua ambiência etérica, isto é, os fatos que deram causa aos tristes acontecimentos verificados com a família de Guzman na aldeia de Saint-Omer, na velha e inesquecível Bretanha. Entenderam? Ele foi lá, foi verificar. Se você não entendeu, Heine, se eu não entendi, eu explico tudo de novo, tá? Explico 1, 2, 3, 10 vezes, sem problema. Então, foi assim que ele pesquisou e vai começar o que ele viu lá, tá?
o que ele viu. Vê se está na minha sala, por favor. Vamos começar então a história. Pela segunda metade do século XVII, lembram que a obra estudada nas Voragens do Pecado foi no século XVI. Agora já estamos no século XVII. Houve uma reunião de mentores espirituais nas adjacências atmosféricas da Flange Ocidental, província da Bélgica. Baixaram da região espiritual em que habitavam, a fim de patrocinarem o retorno ao plano terráqueo de certas individualidades necessitadas de nova etapa reencarnatória, no intuito de confirmarem resoluções tomadas durante o estágio espiritual e novas tentativas de progresso. Essa falange em trânsito entre o espaço e a terra, desde os tempos de Roma, provinha agora da França do século XVI. Olha só, essa história vem lá desde a Roma antiga, hein? Desde Roma. Começou a contar ali da França para cá. Muito se havia afeiçoado a França desde a Idade Média, cujo progresso auxiliara com o próprio trabalho no setor que lhe competia. Compunha-se tal falange de uma numerosa família de espíritos afins, e que desde os dias de Roma encarnavam em conjunto, fiéis a um sentimento de amor que tocava as raias do egoísmo, mas cuja dedicação ao bem obtivera o beneplácito divino pela sinceridade que davam constantes testemunhos. O nome dessa família, em sua última existência, verificada em França durante o governo de Carlos IX e Catarina de Médicis, era Bretancourt de la Chapelle. Dois de seus representantes deveriam reencarnar na tentativa de fortalecerem os laços de mútuo amor, afrouxados por circunstâncias dolorosas naquele século. Eram eles Ruth Carolina de la Chapelle e Luís de Narbonne. Não falou ainda, vai falar. Na verdade, ele já disse ali atrás, mas ele não disse quem eram, né? Vamos ver aqui. Uma outra personagem se lhe juntaria, ciosa de reparações do mal causado a Luís de Narbonne e da reconciliação definitiva com o mesmo, pois, aliado a Ruth Carolina, causara-lhes graves danos. Era o príncipe Federico de G, cúmplice de Ruth Carolina no crime praticado contra aquele. Olha só.
vai voltar Luiz de Narbonne, Ruth Carolina e o príncipe, o Frederico. Não foi que ele que fugiu com ela para a Alemanha? Não foi com ele que ela casou? Ele deu cobertura a ela. No fundo, ele deu apoio a tudo que ela fez. Olha como ele colocou aqui, ó, um terceiro personagem, aliado a Ruth Carolina, causara-lhe graves danos. Não está falando da Otília, está falando do príncipe. Ó. É o príncipe Frederico de G. Cúmplice de Ruth Carolina no crime praticado contra aquele. Tá? A esses, vem mais um personagem. Juntava-se Monsenhor DB, não é Bispo DB, Monsenhor DB, aspirando viver ao lado do seu amado Luís, para todo sempre. E também Reginaldo de Trules, que se dizia amigo de Monsenhor DB e de Luís de Narbonne. Lembra do Reginaldo? Era um soldado fiel a Luís de Narbonne e que se aliou ao eu falo toda hora bispo, não é bispo, é Monsenhor DB. Mas que, em verdade, se enamorara de Ruth, apesar da própria repugnância e do desejo que tivera de desgraçá-la para vingar Luís. Olha, agora é que a gente está sabendo que o Reginaldo de Trulli, foi aquele que levou a mensagem de Luís de Narbonne para a família de La Chapelle, para entregar ao Carlos, lembra? Foi ele que foi com mais 2 soldados. Foi ele que foi. E depois ele desconfiou daquela moça. Ele não tinha visto a menina ali, mas ele desconfiou que era ela filha daquela família dizimada. E ele queria vingá-la, mas ao mesmo tempo ele se enamorou dela, pela beleza dela, né? Pela beleza que ela tinha, pela doçura, né? Porque ela tocava harpa, ela cantava, enfim. Então vimos 4 personagens. Luís de Narbonne, que vai ser quem? Ele não vai dizer aqui na frente, que ele não disse ainda. Luís de Narbonne, que vai ser o Henri. O Monsenhor de B, que vai ser o pai de Luís, Arnaud de Noumier. Ruth Carolina, que vai ser, o que será, melhor dizendo, o verbo fica mais bonito, que será acabei de ler o nome aqui, Andréia. A gente vai acostumar com os nomes já já. Andréia. E o príncipe de G, o que casou com ela. Ele não levou lá para a Alemanha, não fugiu com ela de noite? O príncipe de G. Então ele foi cúmplice. Vamos voltar aos 3. Deixa eu sublinhar aqui, porque aí a gente não erra, né? Andréia, Henri, Andréia,
Monsenhor de B, que é o Arnoldo. Cadê o Arnoldo? Ele colocou aqui. Carlos Felipe. Não. O Arnoldo é o Monsenhor de B. Carlos Felipe não falou ainda o nome dele. Tem dois Carlos Felipe, né? O Carlos Felipe primeiro e o Carlos Felipe segundo. Ó, 3 voluntários. Não chegamos lá ainda. Vamos lá. Uma outra personagem lhe juntaria ciosa de reparações do mal causado a Luís de Narbonne e da reconciliação definitiva com o mesmo, pois, aliado de Ruth Carolina, causara-lhe graves danos. Era o príncipe Frederico de G, o cúmplice de Ruth Carolina no crime praticado contra aquele. 3 voluntários havia, porém, que desejavam seguir a pequena falange emigrante para os cenários terrenos. Carlos Felipe I e Carlos Felipe II de La Chapelle. Então Carlos, o que foi o irmão que ela tanto amava, vai voltar, e o Carlos Felipe II, o pai e o filho vão voltar, os quais pretendiam proteger aqueles que lhes eram caros desde etapas passadas. E Dama Blandina de Alembert, projetando desagravar agora a consciência da cumplicidade do crime contra Luís de Narbonne, ao lado de Ruth Carolina. Agora você vê, a Dama Blandina, ela aconselhava a Ruth não cometer aquele crime, mas ficou do lado dela o tempo todo. Se sentiu culpada por tudo que fez. Então, quem é que está voltando? Luís de Narbonne, Ruth Carolina, o Monsenhor de B, Arnaldo de Trulli, o príncipe de G, né? Carlos Felipe I e Carlos Felipe II, e Dama Blandina. Dama Blandina. 8 personagens estão voltando. Otília não está aqui ainda. Vamos lá. A esses juntava-se Monsenhor de B, aspirando viver ao lado do seu amado Luís para todo o sempre, e também Reginaldo de Trulli, que se dizia amigo de Monsenhor de B e de Luís de Narbonne, mas que em verdade se enamorara de Ruth, apesar da própria repugnância e do desejo que tivera de desgraçá-la para vingar Luís. Tratava-se, portanto, de espíritos ainda moralmente prejudicados pelas paixões e que precisavam de etapas novas de progresso, à exceção de Carlos Felipe I e Carlos Felipe II, almas cândidas em franco ressurgir para a redenção. Os demais representantes da família reencarnariam em outras localidades, a fim de atingirem novos progressos, servindo ao próximo como havia muito faziam. Os guias espirituais desses candidatos à reencarnação advertiam-nos da grande responsabilidade que lhes cabia, pois seguiam para uma experimentação nova e os testemunhos eram pesados. Poderiam cair em tentação novamente
se suas vontades não fossem muito fortes e sua fé legítima. Que buscassem as coisas de Deus e se esforçassem por cultivar os dons da alma, que eram salvadores. Ruth Carolina e Dama Blandina deviam grandes reparações a Luís de Narbonne. Deveriam realizá-las a bem do próprio progresso espiritual. Frederico de G esforçar-se-ia por se tornar irmão de ambos, isto é, de Ruth e de Luís, pelo puro afeto do coração e do espírito. Monsenhor de B abraçaria em Ruth e Luís filhos muito amados. Reginaldo de Trulles, porém, foi desaconselhado a seguir o pequeno grupo, mas insistiu no propósito e seu livre-arbítrio foi respeitado. Não obstante, foi igualmente aconselhado como deveria agir para não se desviar do caminho do dever, responsabilizando então ele próprio pelos atos que praticasse, contrariando os conselhos recebidos. E repetiram os mentores espirituais aos comparsas do grande drama, reunidos para ouvi-los às vésperas do retorno à Terra. Então vamos lá. Antes de falar da conversa, nós vimos no drama passado esses mesmos personagens. Luís de Narbonne, conhecido como Capitão da Fé, um católico fanático, destruiu uma família, a família de La Chapelle. Carlos Felipe I, o pai, a mãe, Carolina de La Chapelle, o filho mais velho, Carlos, que é o Carlos I, Carlos II, aliás, mais 4 irmãos de Carolina, cunhados e afilhados, além dos camponeses que estavam em torno daquela família no culto cristão. Destruiu. Ruth Carolina não se encontrava lá. Foi poupada porque não estava lá. Quando soube, quis se vingar. E se vingou. Luís de Narbonne foi preso na masmorra, sofreu 4 ou 5 anos lá, 4 anos, e morreu doente, com fome, com sede, uma tortura incrível. E foram culpados Catarina de Médici, a rainha da época, Ruth Carolina, quem estava em torno de Ruth Carolina, a Dama Blandina, que a servia, Frederico de G, o príncipe que ela estava prometida a casar, Otília de Louvigny, e fez muita gente sofrer. Monsenhor de B foi quem criou o Luís de Narbonne, o tinha como filho, sofreu muito com tudo isso. Toda a família de La Chapelle, e retornam agora numa reencarnação 8 desses personagens, certo? Um deles foi aconselhado a não vir, o Arnaud de Trulli, foi aconselhado a não vir, mas ele quis vir, como tinha um livre-arbítrio, veio. Voltou Luís de Narbonne, Ruth Carolina, Dama Blandina, Monsenhor de B, Arnaud de Trulli, o príncipe Frederico de G e mais 2 da família de La Chapelle, Carlos I e Carlos II. Esses 2 vieram para apoiar a família, para ajudá-los. Entenderam? Muito bem. Vamos ver o conselho que eles vão receber e terminar esse capítulo. Semana que vem a gente vai continuar no capítulo seguinte.
Olha o conselho que o guia dá. Vocês estão entendendo a reencarnação? O guia espiritual de todos eles ali junto reuniu e vai conversar com eles. Todos vós tendes possibilidade de vencer, pois recebestes nosso auxílio reeducativo, enquanto estivestes conosco. Vejam que todos pertencem à mesma família espiritual. Todos pertencem. E mesmo pertencendo à mesma família espiritual, o Luiz de Narbonne matou até os próprios filhos da outra existência. Nós aqui pertencemos, podemos pertencer, e creio isso firmemente, que pertencemos à mesma família espiritual. Quiçá esta aqui. Mas, se não perseverardes no bem e no amor a Deus, podereis delinquir, pois a terra é eivada de paixões que vos poderão atingir e desviar da rota que devereis trilhar. A carne atraiçoa muitas vezes a vontade do espírito, se o desejo do bem não se fizer bastante forte. Presta bem atenção. É pequenininho, você relê em casa, viu? Sereis auxiliados na terra pelas nobres almas de Carlos Felipe I e Carlos Felipe II de La Chapelle. Segui os seus exemplos e conselhos, os quais serão o eco de nossas advertências. Se esquecerdes nossas ponderações e reincidirdes no erro, as consequências serão desastrosas para o vosso futuro. E depois, para a grande batalha das reparações das faltas cometidas contra o próximo e, portanto, contra Deus. Dai os testemunhos que deveis à lei suprema e à vossa consciência. Porfiai, por não esquecerdes que sois filhos e herdeiros de Todo-Poderoso, e por isso lhe deveis amor e respeito. E lembrai-vos da grande sentença proclamada pelo Cristo de Deus, sentença que é o supremo dispositivo da lei. A cada um será dado segundo as próprias obras. Segui, filhos queridos, e que o céu se apiede de vós. Caramba, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Prepararam-se, pois, as entidades reencarnantes e atingiram a Terra nas seguintes condições pessoais. Agora vai dizer, você que é apressado e me fez ser apressado também, ansioso, e eu também. Luiz de Narbonne, o capitão da fé do século XVI, como o cavaleiro Henri de Lumière. Henri de Lumière. Ruth Carolina de La Chapelle, como Berthe de Somerville Standebourg. Berthe, é a Beth. Carlos Felipe I, como o padre Rômulo de Ambrosini, um padre bom. Carlos Felipe II, como professor, padre Antônio Tomás, conde de Vermont. Monsenhor de B, como camponês Arnaud Lumière, pai de Henri. O príncipe Federico de G, como o barão Luís Frederic de Saint-Nesbourg. Dama Blandina de Alembert, como a camponesa Marie Lumière, esposa de Arnaud e mãe de Henri. Reginaldo de Trulli, como Fernand de Gors, conde de Pracontal. E novo drama de paixões e aventuras desencadeou-se nos cenários da terra, próprio
como tantos outros, de um planeta de provas e expiações, onde reencarnaram réprobos e delinquentes. Que beleza, hein? Que beleza! Vamos parar por aqui. Quem chegou agora e puder chegar um pouquinho mais cedo, às 18 horas, hoje, por causa do seu filho, esse aqui está, cidadão que está sentado aqui. Não, aí é só o pai que acha. Seu filho me fez atrasar 10 minutos. Porém, a gente começa às 18 horas em ponto. Esse belíssimo romance, nós terminamos a primeira parte, o primeiro livro, chamado Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado. Um romance belíssimo, doloroso, triste, onde se envolveram vários personagens que pertenciam à mesma família espiritual. Esse romance que nós começamos hoje, O Cavaleiro de Lumière, é muito bom esse livro. É muito bom. Vocês podem comprar e ler o primeiro capítulo. E se não puder vir, ler em casa. Nós vamos estudar aqui. O Cavaleiro de Lumière, 8 dos personagens do romance anterior estão voltando à Terra, reencarnando. E ele deu os nomes. A Luiz de Narbonne, o Capitão da Fé, vem como Henri Lumière, ele que é o Cavaleiro de Lumière. O Monsenhor de B, personagem passado, vem como Arnaud de Lumière, pai do Cavaleiro do Luiz de Narbonne. Agora é Henri ou Henrique. Dama Blandina, que auxiliava a Ruth Carolina, por quem o Capitão da Fé era apaixonado, volta como mãe dele. Ruth Carolina volta como ela que foi a causadora da dor, do sofrimento, da tortura que ele fez, como Bert, né? O príncipe DG, que era o prometido para ela casar e que participou da drama, né, dando apoio a Ruth Carolina, volta como irmão. E 2 personagens, 2 espíritos elevados, bondosos, o que era irmão e pai de Ruth Carolina, voltam também como padres, todos 2. E um terceiro, que se enamorou de Ruth Carolina, foi aconselhado a não reencarnar, mas ele quis reencarnar e, por respeito ao seu livre-arbítrio, o deixou, que vai vir como Jorge de Gaulle. Vocês vão ver como esse camarada, esse personagem vai atrapalhar. Querem saber? Next week, na próxima semana, nesse horário, daremos continuidade a essa história, que começou no século XV. Esse segundo livro, começou no século XVI. Século XVI. Esse segundo livro, essa história, essa vida, século XVII. Teremos outro do século XVIII, mas só quando acabar esse. Porém, esse grupo de espíritos pertencem à mesma família espiritual. E eles vêm juntos desde Roma, da Roma antiga. Começou a história na França, se afeiçoaram na França. Então esse romance vem da Idade Média para cá, século XVI para cá. Vocês vão compreender reencarnação se estudarem aqui essa obra. Falei também que nós pertencemos, eu não tenho a menor dúvida, à mesma família espiritual, que nos reunimos aqui nesta casa. Não nos conhecemos do passado, não nos lembramos, melhor dizendo, mas nos conhecemos.
Por isso, um elo de simpatia entre nós. Pertencemos à mesma família. Estamos atrasados. Por isso nos reunimos aqui para trabalhar. Então vamos lá. Agradecemos a Deus, acima de tudo e em primeiro lugar, por nos reunirmos para estudar o belíssimo romance trazido pelo Espírito Charles, através da mediunidade da nossa irmã Ivone. Romance doutrinário, educativo e moral, de cunho elevado de moral. Obrigado a estes personagens que se expuseram para a nossa compreensão da vida aqui na Terra e no espaço. Que Deus abençoe vocês e que Deus nos ajude a compreender melhor o tema que iremos estudar, a reencarnação. Em nome desses irmãos responsáveis por este estudo, o irmão Charles e a irmã Ivone, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor do altivo e dos espíritos guias desta casa de amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno da obra O Cavaleiro de Lumière. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.